porque eles eram muito íntimos. E assim do nosso povo de Israel, cada um que morresse iria fazer falta, e não morreu nenhum. Então a gente vê que, na verdade, o exército tem que ser bem treinado, tá? Tem que ter habilidade na espada, no arco e flecha, no escudo, na luta corporal, tá? Tem que ter isso, porque nos Salmos diz: se Yahuá não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, tá? Repara que Yahuá guarda a cidade, mas a sentinela não pode ficar dormindo. A sentinela tem que ter o treinamento dela, tá? E o Criador é que está no comando, que guarda, mas o ser humano tem que fazer a parte dele. Então, os soldados eram treinados, entendiam de guerra, mas mesmo assim, no exército inimigo, eles também treinavam guerra. Então, eles devem ter presenciado muitos milagres, e quando alguém se volta contra Israel, ele está mexendo com o Criador. No final do capítulo 31, o povo ficou tão estarrecido com a vitória, tá? Toda a batalha, por mais que um exército seja bom, seja bem treinado, sempre morrem dos dois lados. Até o lado que é vencedor tem algumas baixas, tá? Só que olha que coisa extraordinária. Vamos ler Números 31, finalzinho de 31, do 48 em diante. Então chegaram-se a Moshe os capitães que estavam sobre os milhares do exército, os tribunos e os centuriões, e disseram a Moshe: teus servos tomaram a soma dos homens de guerra, que estiveram sob a nossa mão, e nenhum de nós falta. Olha só a coisa interessante, de 12.000 não faltava nenhum, pelo que trouxemos uma oferta a Yahuá, cada um o que achou: vasos de ouro, cadeias, manilhas, anéis, arrecadas e colares, para fazer propiciação pela nossa alma perante Yahuá. Então eles ficaram tão estarrecidos, cada líder de tribo contava. Vamos lá, tribo de Ruben, Reuven, nós enviamos 1.000 soldados. Ganhamos a batalha, mas vamos ver quantos morreram. Vamos lá. 998, 999, 1.000. Caramba, não faltou nenhum da tribo de Ruben. Milagre. Isso era quase impossível acontecer uma coisa dessa. Tribo de Shimon, Simeão, foi lá contando. 998, 999, 1.000. Todas as 12 tribos ficaram estarrecidos. Peraí, nós enviamos 1.000 de cada tribo, 12.000. Não morreu ninguém. Como é que pode uma coisa dessa? Então eles ficaram tão estarrecidos com esse milagre, né, que eles voluntariamente quiseram trazer várias ofertas para o Criador, tá? Então voluntariamente eles trouxeram vários presentes para o Criador, tá bom? Então nós também devemos ter essa atitude, tá? Quando a gente segue a nossa cabeça, tá? Vamos dizer assim, a guerra é nossa, mas quando a gente segue o comando do Criador, a guerra é dele. Olha que coisa interessante, aqui na Torá fala que Israel tinha que se vingar dos midianitas, e depois Moisés disse que a vingança era de Yahuá. Olha que coisa bonita, Israel era tão somente o veículo, o instrumento para exercer a vingança do Criador. E quando alguém se volta contra Israel, ele está mexendo com o Criador, tá? Então o que acontece? O povo ficou tão grato por obedecer esse comando do Criador de exercer a vingança, tá? A vingança de Israel, que na verdade era a vingança de Yahuá Elohim. Ficou tão grato, caramba, não morreu ninguém, 12.000 homens, voltaram quantos? 12.000, ficaram estarrecidos, né? Que eles resolveram dar presentes para o Criador, tá? Então a gente tem que ter essa atitude, tá? Por exemplo, quem assistiu um tempo atrás aquele filme 300, aquele filme famosíssimo, né? 300, que o rei deles era o Leônidas, então era um exército de 300 soldados super, hiper, mega treinados, tá? Mas até eles que eram extremamente treinados, de vez em quando eles perdiam alguns guerreiros. Tem um episódio que morre, tem uma situação lá que morre o filho de um dos comandantes do rei Leônidas, lá o filho de um comandante, e mesmo eles tendo ganho aquela batalha, né, eles ganham a batalha, mas um soldado deles morreu e eles choraram a noite toda. O pai daquele jovem gritava de dor, né, amargurado, porque eles eram muito íntimos. E assim do nosso povo de Israel, cada um que morresse iria fazer falta, e não morreu nenhum. Então a gente vê que, na verdade, o exército tem que ser bem treinado, tá? Tem que ter habilidade na espada, no arco e flecha, no escudo, na luta corporal, tá? Tem que ter isso, porque nos Salmos diz: se Yahuá não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, tá? Repara que
e Yahuwá guarda a cidade, mas a sentinela não pode ficar dormindo. A sentinela tem que ter o treinamento dela, tá? E o Criador é que está no comando, que guarda, mas o ser humano tem que fazer a parte dele. Então, os soldados eram treinados, entendiam de guerra, mas mesmo assim, no exército inimigo, eles também treinavam guerra. Então, eles devem ter presenciado muitos milagres. Recentemente, uma emissora brasileira fez a representação, fez uma novela chamada Os 10 Mandamentos, depois fez A Terra Prometida. E o que acontece? Eles tentaram fazer uma representação, nunca vai ser igual foi, né? E eu lembro de um episódio em que Israel, não foi nessa batalha aqui que eles botaram não, foi de uma luta de Josué e o seu exército, né? Yahushua bin Nun, Josué e o seu exército, em que os soldados eram salvos milagrosamente, tá? Quando o inimigo vinha ferir eles, um anjo, um malar, enviado dos céus, livrava eles, o outro soldado inimigo tropeçava, caía, errava. Ou seja, então eles devem ter visto muitos milagres aqui, e já uma reflexão para cada um de nós, tá? A nossa vida é uma vida de triunfo, de vitória, só da gente acordar com vida, a gente acordar mais um dia servindo ao Criador, tendo a nossa família, tendo roupa para vestir, tendo uma casa para morar, tendo comida para comer. Então nós temos que ser gratos, tá? E nós, especialmente, pelo Criador, nós não fizemos nada, não tem nada que nós tenhamos feito que a gente possa dizer assim, eu fiz isso de bom e por causa disso, vamos dizer assim, o Criador trouxe essa revelação toda da Torá para mim. A gente não pode falar isso, é tudo o quê? O favor imerecido, pela piedade do nosso Pai Yahuwá, que Ele é amoroso. Então, na nossa vida, nós temos que ter a gratidão desses soldados aqui. Então, vamos falar uma coisa errada que eles fizeram? Eles quiseram trazer lá as mulheres. Isso foi errado, a Torá está mostrando. Mas o que eles fizeram de certo, a Torá está mostrando. Ou seja, dos objetos que eles trouxeram, algumas coisas tinham que ser purificadas com fogo e outras com água, tá? Então, alguns utensílios eram purificados, não dá tempo da gente falar, mas só para vocês saberem. Alguns utensílios eram através do fogo e outros através da água. Então, eles trouxeram para o Criador um presente. Então, nós devemos ter um coração grato, tá? No Avodá de manhã, eu estava falando Salmos 116, versículo 12. Que darei eu a Yahuwá por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome Yud Rei Vav Rei, Yahuwá. Então, nós temos que ter esse coração grato, tá? Todos os dias nós temos infinitos motivos para agradecer ao Criador. Mas muitas vezes a pessoa, esse exército aqui, poderia ter tido a presunção de falar assim, por exemplo, a tribo de Judá poderia falar que, mas é porque nós somos muito feras, a gente foi lá na frente e desbaratando todo mundo. A tribo de Dan, mas nós ficamos lá colocando armadilha na retaguarda. A tribo de Efraim poderia dizer, mas nossos soldados são mais musculosos. Tá? A tribo de Gade poderia dizer, mas nós somos mais mirolhas. Tá? Benjamim, na verdade, a tribo de Benjamim é que são os mais mirolhas, né? Conforme a gente vê lá no livro de Juízes, né? Então, o que acontece? Não, eles reconheceram que foi um milagre. Eles ficaram tão estarrecidos que dos 12 mil não morreu nenhum, tá? E eles deram um presente ao Criador. E assim a gente tem que fazer, tá? Então, são infinitas as bênçãos sobre nossas vidas. Agora, para a gente concluir, a gente vai para o último capítulo, tá? Dessa paraxá, o capítulo 32.